abençoe suas vidas. Semana passada eu estive pregando à noite numa igreja lá na Zona Leste e um garoto foi fazer um solo. Um garoto de uns 20 anos aproximadamente. Eu achei muito bonito o solo que ele fez, e aí o pastor comentou comigo: é o meu filho. Eu disse: nossa, que eu fiz o casamento do pastor e da esposa. Senhor, eu estou ficando velho. E agora eu vejo a Gláucia e a Flávia cantando, e eu tenho a convicção de que eu estou velho. Que Gláucia e Flávia e Mariazinha pastorearam comigo a Igreja Batista do Parque Anhanguera. Eu tinha 16 anos. Lembra disso, Marisa? 16 para 17 anos. E essas meninas eram desse tamanhozinho, mas assim, parecia uma galinha e os pintinhos indo atrás. Né? E hoje eu vejo vocês aqui, olha, eu realmente estou ficando velho. E o meu filho tem razão, ele fala: pai, você está velho, aceita isso. Queridos, o pastor Neilson pediu-me para falar a vocês essa manhã, porque ele quer que eu dê continuidade às memórias afetivas, né? Ele entende que eu posso falar alguma coisa que possa acrescentar alguma coisa à vida de vocês. E eu vi alguns vídeos que ele postou sobre as mensagens dele no YouTube, e eu acho que eu entendi o que ele quer, né? Então eu não vou fazer uma mensagem dessas que levantam a auditório, que vocês sobem pelas paredes. O meu objetivo é trazer aqui a linha de raciocínio do Neilson nesses últimos domingos, né? Falando um pouquinho sobre memórias afetivas. E aí ele me disse assim: olha, fica à vontade, você tem 1 hora, e se depois você quiser abrir um parlamento, também pode abrir. Ele falou bobagem, ele não sabe a fria que ele se meteu, porque eu tenho um grande problema, eu não consigo pregar rápido. Eu tenho me policiado, porque a gente vai pregar fora e há um cronograma da igreja, né? Nesse último ano eu preguei em 44 igrejas. Então o pastor às vezes te dá 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. E eu tenho treinado no espelho isso. Eu tenho olhado para o espelho e pregado para mim, para ver se eu consigo chegar a 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Então eu tenho uma boa e uma má para vocês em relação a isso. A boa é que eu já estou treinando. A má é que eu não consegui ainda. Então vocês vão ter que ter muita paciência comigo nessa manhã. E eu quero aproveitar, nesse instante inicial, antes de entrar na mensagem, alguns de vocês, carinhosamente, me param às vezes no corredor e perguntam quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, se eu quero o lugar do Neilson. Não, eu não quero lugar de ninguém. A única coisa que eu quero hoje é o meu lugar, lá quietinho, né? Eu pastoreei por 28 anos a Igreja Batista do Bom Retiro, aqui pertinho de vocês, perto da estação Barra Funda. Eu assumi a igreja com 23 anos de idade, minha esposa com 22, eu com 23 para 24, e pastoreamos lá 28 anos. Ano passado, ano retrasado, eu senti que era hora de dar o lugar para uma outra pessoa vir e fazer a obra. A igreja está bem grande, bem estruturada, eu não faria mais falta a estrutura que a igreja tem hoje. E então minha esposa e eu, 1 ano orando, Deus confirmou que era hora da gente sair e dar o lugar para uma outra pessoa chegar e fazer algo novo na igreja, né? E aí eu elegi umas 2 ou 3 igrejas para quando eu estivesse pregando fora, estar frequentando. E uma delas é aqui. Eu gosto muito do culto de vocês e acho um barato que vocês fazem tudo certinho, tempo certinho, legalzinho, né? Senta, levanta, aparece lá na mídia. Eu acho isso interessantíssimo, porque o meu culto é uma bagunça, né? Então assim, eu volto para casa às vezes fascinado por essa organização no culto, no serviço de vocês, né? Mas assim, estou aqui, porque eu não vou
ficar muito tempo. Eu acredito que logo, logo eu devo estar em alguma igreja, mas enquanto eu não estiver, de vez em quando eu venho assistir o culto aqui, quando eu não estiver pregando em outro lugar. Mas a intenção é só prestar cultos ao Senhor com vocês mesmos, nada mais do que isso. Eu tenho dito isso ao Neilson, às vezes eu passo aqui durante a semana para tomar um café com ele e falo, cara, relaxa, eu não quero o teu lugar, não me interessa o teu lugar, não pretendo ficar sentadinho aqui na sua cadeira, então a minha intenção aqui é só contribuir com vocês até que Deus me leve para algum canto, né? O meu objetivo é ficar mais uns 3, 4 anos sem pastorear, mas eu não sei se esse é o objetivo de Deus. Muito bem, dito a vocês quem eu sou, vamos então ao que eu entendi e que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu procurei uma foto que pudesse representar o que está dentro de mim sobre memórias afetivas. Eu sou psicólogo, meu consultório é aqui na Cardoso de Almeida, e quando eu fiz essa mensagem, esse estudo com vocês, eu acho que foi um pouquinho psicólogo, um pouquinho o pastor. Acho que era isso que o pastor Neilson queria, que eu fosse um pouquinho psicólogo e um pouquinho pastor. Então, quando eu falo em memórias afetivas, o que eu encontrei de mais interessante foi essa imagem aí, porque eu acho que hoje nós temos muito em nosso comportamento do que aprendemos nessa fase aí. Então vamos lá, você pode abrir sua Bíblia em 2 Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 6. Vamos ficar em pé, irmão, só para a gente ler a palavra. 2 Timóteo 1, de 3 a 6. Aqui é Paulo. Paulo é o autor dessa carta e ele escreve essa carta ao jovem Timóteo. Então ele diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me, Timóteo, da tua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você, Timóteo. Por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Vamos orar? Pai, agora é com o Senhor. Fala aos nossos corações nesse momento, por favor, através da mensagem falada, porque o Senhor já falou em tantos momentos nessa manhã, através de outros tipos de mensagem. Mas agora nós paramos tudo para te ouvir. O relógio para, o tempo para, porque estar na tua presença é a coisa mais deliciosa do mundo. Ouvir mensagens que vêm do Senhor é a coisa mais deliciosa que nós podemos ter aqui nessa terra. Por isso, que teu Espírito Santo passeie tranquila e livremente entre nós, curando-nos interiormente, para que possamos ser adoradores melhores. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Vamos caminhando um pouquinho. No final, se houver condições, eu dou a palavra para vocês falarem. Quando a gente fala em memórias afetivas, não tem como. A gente precisa falar em imagens e em sentimentos e emoções.
Memórias afetivas passa, querendo ou não, por aí. Eu percebi que o pastor Neilson já tinha falado um pouquinho com vocês sobre essas questões, então não vou ser mais profundo do que ele foi. Mas eu quero passar, porque as imagens que nós temos dentro de nós, elas não envelhecem. Elas ficam preservadas. Anos e anos se passam e elas estão lá. E algumas vezes, ao rever, ao se lembrar, ao reviver essas imagens, nós temos a impressão que aconteceu ontem à tarde, ontem à noite, hoje de manhã, de tão intensas que elas são em nossas vidas. Eu trouxe para vocês um vídeo, porque eu acho que é o que eu tenho de melhor para representar as emoções. E elas são tanto negativas, ou seja, mensagens ruins, como elas são positivas, mensagens boas, que nós podemos carregar mais tranquilamente. Por isso é que acontece de que algumas vezes lembramos de algumas situações e as imagens estão tão vivas, tão fortes e tão preservadas dentro da gente, que parece que foi ontem. Nós até nos arrepiamos quando isso acontece. Eu vou passar o primeiro vídeo para vocês, que é, antes de passar, só deixa eu dar uma explicadinha para que o povo possa entender. Quando eu falo de imagens preservadas, que elas não envelhecem, esse vídeo dá para a gente uma boa noção do que eu estou falando. É um senhor que ele já está com seus 70, 80 anos, e ele tem o seu primeiro amor, a sua paixão tão preservados dentro dele, de que ele vai atrás desse amor e ele acha que vai encontrar a mesma pessoa que ele conheceu aos 20, 30 anos. Pode passar para a gente? Estamos sem som aqui, né? Se eu estar nisso, acho que com o som a gente tem uma noção melhor. O sonoro ajuda a gente. Dá uma dó nesse pessoal que trabalha com imagens, porque a gente começa a olhar para eles, né? Aqui no cartaz, o que você faria se fosse você que estivesse nessa enrascada, nessa arapuca aí? O que você faria? Quantos já tinham visto esse vídeo aqui? Não, né? Então, é isso que é uma imagem que está preservada. Às vezes nós temos um amorado da infância, dos 17, 18 anos, e já estamos com 50, 60, 70 e achamos que aquele amor continua jovem. E se nós o encontrarmos por aí, a gente vai reviver aquele grande amor. Não é verdade, porque só não envelheceu dentro da gente. No mundo real, as pessoas envelhecem e as relações se deterioram, mas dentro da gente, isso
permanece intacto, né? No caso desse jovem, desse senhor, ele achou que iria encontrar aquela moça que o salvou e que ela continuava exatamente como jovem. Ele se apaixonou por aquela mulher, não essa que apareceu aí na última imagem. Então, quando nós falamos em memórias afetivas, nós estamos falando de tudo isso aí: família, paixões, amigos, tal, lembranças de diversos ensinos, momentos que passamos na vida, igreja. Outro dia eu fui convidado para pregar numa igreja onde eu me converti. Eu achei muito legal, porque eles me ligaram e disseram: olha, é aniversário da igreja e nós estamos trazendo os ex-membros que foram pastores aqui para pregar. Então me escalaram lá um dia e eu fui todo emocionado, achando que, nossa, eu ia continuar correndo pelos corredores da igreja. E quando eu entrei na igreja, era uma coisinha pequenininha. Eu falei: meu Deus, não é essa igreja que eu congreguei, porque era muito pequenininha. Mas eu me lembro que quando criança eu corria naqueles corredores imensos, parecia que não acabava mais naqueles corredores, e era um pouco mais do que uma garagem, porque a minha visão de mundo e de tamanho e de intensidade era uma. O mundo real era outra. Foi uma decepção, quase não consegui pregar direito, pela decepção que eu tive com a minha igreja de infância, né? Aquela que eu preservava a memória de que eu corria nos corredores, e na verdade não era. Então, falando então de amores, eu escolhi dentre esses aí uns 3 temas para trabalhar rapidamente com vocês nessa manhã. Se o pastor Nilson entender, a gente pode marcar um dia só para isso e falar um pouco mais profundamente, tá? Então, vamos falar um pouquinho de amores. As imagens são preservadas porque elas não envelhecem o tempo. Traumas, lá no meu consultório, há pessoas que chegam e a minha pergunta é: como eu posso te ajudar? A primeira pergunta que eu faço é: como eu posso te ajudar? E a pessoa conta a história dela, e a minha segunda pergunta é: quanto tempo faz isso? Porque ao me contar, eu tenho a impressão que ela está falando de algo que aconteceu pela manhã. As palavras do paciente é de que acabou de acontecer. E algumas dizem assim: tem 40 anos, 30 anos, 20 anos. Mas dentro da pessoa, aquele trauma está vivo. E pior, ele está mudando o comportamento e os sentimentos dela hoje. Então nós temos, por exemplo, em encontro de casais, muitos pais que não dizem aos filhos eu te amo, ou têm muita dificuldade de dizer aos filhos eu te amo, porque eles nunca ouviram isso de seus pais. Nós temos esposas com comportamentos totalmente inadequados, porque aprenderam isso dentro de casa com suas mães. São traumas que ficam. E vocês vão perceber que a gente praticamente tem feito a mesma coisa com os nossos filhos. Mas eu quero também falar um pouquinho de família, que é o nosso foco nessa manhã. Então eu trouxe um vídeo de família para vocês que eu acho lindo. E ao assistir esse vídeo, eu quero que vocês observem 2 coisas. Primeiro, que são bichinhos, não são pessoas, são bichinhos. Mas a gente está falando de sentimentos, então dá para a gente puxar para nós. E interessante que, além de ser bichinhos, vocês vão perceber que são raças diferentes. Alguns são raças diferentes, mas o sentimento prevalece aí. Podemos passar?
direito como acontece, ele só sabe o que acontece. Então, sentimentos e emoções, eles estão presentes entre nós, e eles tanto podem ser positivos, quanto podem ser negativos. Mas, infelizmente, nós nos deparamos com eles o tempo todo. E a família, querendo ou não, é a maior fornecedora de memórias afetivas. Nós podemos ter um trauma ali ou outro ali, no ambiente de trabalho, talvez um bullying que a gente sofra na escola, mas são momentos pontuais. Normalmente, quando a gente fala em traumas, quando a gente fala em lembranças, quando a gente fala em memórias afetivas, nós estamos nos referindo à família. A família é o foco. Para vocês terem uma ideia, irmãos, esse dado é horrível, mas eu vou dar para vocês. Aproximadamente 60% dos estupros que acontecem em uma família são praticados por pessoas próximas, por familiares. Não é um camarada que estava passando aí, invadiu a casa e fez a coisa. Não, normalmente é alguém lá de dentro. Por isso que a polícia já começa pelos próprios familiares das investigações. Porque certamente há uma possibilidade imensa de ser alguém ali que convive dentro da casa. E agora um dado que afeta nós cristãos. 57% das violências domésticas, 57% das violências domésticas acontecem nas casas dos crentes. Na casa dos crentes. Eu coloco crentes porque eu poderia falar cristão, mas hoje até um corintiano é cristão, né? Agora o corintiano achou de ser cristão também, né? Então assim, na casa dos crentes, ou seja, nós estamos cantando nas igrejas, estamos levantando as nossas mãos nas igrejas, estamos ministrando nas igrejas, ensinando nas igrejas e estamos praticando violência doméstica. Isso é lembrança, é memória afetiva. E nós vamos levar isso para frente. Eu dirigi um grupo de filhos de pastores quando eu estava na minha formação, e a maioria desses filhos de pastores dizia assim: eu não quero frequentar igreja. Porque se é para ter um pai pastor como eu tive, eu não quero saber de igreja. Eu não estou falando de um filho de pastor. Eu estou falando de dezenas de filhos de pastores que tinham um pai na igreja e um outro pai completamente diferente em casa. Isso é família. Nós provavelmente conhecemos pessoas que dizem assim, ao ser convidado por vocês para estarem aqui um dia: olha, em igreja eu não vou. Eu já fui muito, mas hoje eu não vou. Possivelmente a família espiritual criou nessa pessoa algum tipo de trauma. E hoje nós temos os famosos desigrejados, que são aquelas pessoas que amam Jesus, oram, às vezes até leem suas Bíblias em casa, mas não querem frequentar uma igreja. E aí nós simplesmente dizemos: ah, não tem fé. É muito simples a gente colocar a culpa no não tem fé. Se fizéssemos um trabalho com os desigrejados, nós ouviríamos muita coisa horrível a respeito dos corredores da família chamada igreja. Pessoas que foram humilhadas, pisadas, roubadas, fragmentadas, divididas, sofreram bullying e estavam dentro de uma família que nós chamamos de família igreja. E essas pessoas carregam esses traumas, né? Certa vez trouxeram-me uma criança de 12 anos. Eu não trabalho com crianças, mas essa, de certa forma, a mãe era muito pobrezinha, eu resolvi dar uma ajuda para aquela mãe. E há 4 anos aquela criança só usava as roupas do pai. Desde os 8 anos de idade, aquela criança só usava as roupas do pai. E por isso a mãe, depois de 4 anos, olha que mãe ligada, depois de 4 anos ela entendeu que tinha alguma coisa errada e levou a criança para mim. Eu fiz 6 meses de terapia com essa criança, com esse menino.
E a questão é, o pai do menino, um dia, assistindo futebol com ele no quarto, o pai teve uma parada cardíaca. Esse menino, com 8 anos de idade, não conseguiu ajudar o pai morreu no colo dele. Ele não conseguiu ajudar. Alguns processos se instalaram nele. O primeiro deles foi culpa. Eu não consegui ajudar meu pai, eu sou culpado, meu pai morreu por minha culpa. Eu não presto. Se eu prestasse para alguma coisa, meu pai não teria morrido. Não adianta você falar, mas é a vida. Nós não estamos falando de um processo normal, a gente está falando de uma situação pontual. Para compensar essa culpa e manter o pai vivo, o que ele fez? Ele adotou os costumes do pai, as roupas do pai. Então ele começou a usar as roupas do pai, tocar o instrumento que o pai tocava. Até então ele não tocava nada, mas ele quis ir para uma escola de música aprender a tocar o instrumento do pai. E na escola de samba, que era Rosas de Ouro, que o pai saía, ele começou a sair no lugar que o pai estava. São traumas. A gente não entende como isso se processa mais facilmente em uns e não em outros. Mas a grande questão é que a família é o maior centro, a maior fornecedora de memórias afetivas. Só que memórias afetivas nós podemos ter durante toda a vida. Toda a vida. E ainda bem, porque enquanto estivermos nesse processo de memórias afetivas, significa que estamos vivos. Mas elas se instalam mais nessas duas faixas etárias aí, que é na infância, entre 5 e 10 anos, ou seja, quando nós saímos da primeira infância, ali pelos 5 anos de idade, e quando estamos praticamente deixando a segunda infância, ali pelos 10 anos. Esse é um período fértil. Então você que é pai, você que é mãe, esse é um período onde você tem que dar o de melhor aos seus filhos. Tempo, amor, atenção, carinho. É nessa fase que você tem que dar para ele o que há de melhor, porque é dessa fase que ele levará a maioria das memórias afetivas que ele tem. É nessa fase. Algumas vezes a gente conversa com pessoas que têm problemas na sexualidade e eles dizem assim: eu não me lembro, só me lembro, eu já era assim. É verdade, eles não estão mentindo não, porque tudo que é feito antes disso, de uma certa maneira, a mente joga para o inconsciente, a gente não lembra. Então, para você voltar a se lembrar, precisa de um profissional na área para te ajudar. E às vezes nem com o profissional na área você consegue se lembrar de tão recalcadas que estão essas memórias. Mas aquelas que estão em nosso consciente, elas acontecem mais ou menos nessas duas faixas de idade aí, dos 5 aos 10 e entre os 16 e 23 anos. Essa é a fase de vida fértil para que nós possamos manter as nossas memórias afetivas. E a maioria de nós, as memórias que nós temos estão aqui nesse período. É aqui que desenvolve gratidão, é aqui que desenvolve ódio, é aqui que nós queremos, é aqui que nós não queremos, é aqui que nós levamos os traumas. Então a maioria está aqui nessa faixa de idade, né? E vocês devem estar se perguntando: mas pastor, só leu esse texto bíblico e para quê? Só para dizer que leu? Não, agora a gente vai trabalhar um pouquinho nele. Você não entenderia nada do que eu vou falar se você não tivesse essa pinceladinha que eu dei para vocês aqui. Então vamos falar um pouquinho de ensino, né? E aí eu trouxe mais 2 vídeos para vocês. Desculpa estar passando o vídeo para vocês assistirem, mas é que como eu sou psicólogo, eu sei que a imagem fala mais do que eu ficar com 1 hora falando aos ouvidos de vocês, tá? Mas se vocês não gostarem, na próxima vez eu não trago nada. Vamos ao primeiro vídeo aí, que é do garotinho. Você vai me ensinar o Pai Nosso? Então começa aí. Pai Nosso, que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra. Assim na terra como no céu. Santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade.
nossa cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos o nosso devedores. Não deixe cair a tentação. Mas livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Difícil, né? Agora eu pergunto para vocês, quanto tempo esse pai, eu não vou falar perdeu, que para mim não é perdeu, quanto tempo esse pai ganhou ensinando o Pai Nosso a essa criança? Quanto tempo do relógio ele precisou para que essa criança assimilasse, entendesse, decorasse? Foram 5 minutos? 10 minutos? Não, foi muito tempo. E é esse tempo que muitas vezes nós não queremos gastar. Agora, essa criança vai levar para o resto da vida dele essa memória afetiva. E quando o pai já estiver com o Senhor, essa criança vai dizer assim: meu pai orava o Pai Nosso comigo. E todas as vezes que ele passar pelo Pai Nosso, de quem que ele vai se lembrar? Do Pai. São memórias afetivas. Eu esqueci de trazer para vocês hoje, mas eu ia fazer propositalmente, mas eu não sei como a igreja que entende, resolvi não trazer. Mas eu costumo às vezes pregar tomando café. Eu gosto muito de café. Lá na minha outra igreja essa era normal, mas aqui a gente não conhece o costume. Mas eu descobri que eu gosto de café porque na minha família café era água. Se não tinha nada para fazer, você ia tomar um café. Não, café. Você tinha acabado de tomar? Tomava. A gente acaba se acostumando com isso. Mas, irmã, eu reparei de uns 5 anos para cá que eu não somente tomo café, eu fico recebendo o aroma dele. E eu não entendia por que eu havia adquirido este segundo comportamento. O primeiro é tomar o café sem vontade muitas vezes. Mas o segundo comportamento, às vezes eu ficava 5 minutos com o café ali, só recebendo o cheiro. Principalmente quando eu ia em shopping tomar, aliás eu adoro esse café expresso do shopping, tá caro pra caramba. Eu compro 1 quilo de café, qualquer dia eu vou levar 1 quilo, toma esse aqui e me dá um seu. Tá mais barato, irmão. E eu ficava cheirando. A minha esposa percebeu isso e disse: cara, você está com um problema que você adquiriu, tal, pá. E eu fiquei com aquilo, é verdade. Eu comecei a me reparar e perceber que eu estava cheirando café. Depois de um tempo, me autoanalisando, o psicólogo tem essa mania também de se autoanalisar, eu descobri uma coisa. A última vez que eu vi o meu pai, a última vez que eu o vi, foi em 1998. Meu pai morava na Bahia e eu fui lá visitá-lo, levei os meus filhos para ele conhecer. E ele foi fazer um café para mim. Não, toma um café. Eu disse: claro, eu tomo café. E ele fez o café, e quando ele me deu o café, eu respirei aquele cheiro do café dele. E aquilo ficou. O café estava uma porcaria, para a verdade. Mas o cheiro, aquilo eu gravei. Hoje eu entendo que todas as vezes que eu cheiro um café, eu estou tentando trazer quem de volta? O meu pai. Algo erro nisso? Claro que não. Claro que não. Mas são memórias afetivas. Nós hoje lembramos de coisas que aconteceram no passado e podem nos fazer bem. São memórias afetivas, entre aspas, positivas. Esse positivos é a gente que está dando nome, na verdade, porque não existe esse termo na psicologia de maneira tão contundente. Mas também pode haver as memórias afetivas negativas, aquelas que nos marcam de maneira ruim. Vamos ao segundo vídeo? Que essa vai chocar vocês.
deixando um pouco o cristianismo de lado, está na hora da gente pensar quem é mais humano hoje em dia. Talvez estejamos na hora de pensar quem é animal. Se não quem é mais humano, pelo menos quem é mais animal. Né? Dizer que um cachorro virou humano é forçar um pouquinho a barra, mas dizer que alguns humanos são humanos também é forçar a barra. Aí nós temos duas memórias afetivas presentes. Esse lado aqui vai me dizer qual é. Qual é a memória afetiva, entre aspas, boa, como nós vimos aqui? Que essa criança que estava apanhando vai carregar para o resto da vida. Boa. O cachorro. Possivelmente esse garoto vai carregar esse cachorro para o resto da vida como lembrança para ele. E a má? A mãe. Essa criança sofreu terrorismo. Ela foi colocada contra uma parede com uma mão adulta e um chinelo. Isso não é maneira de educar um filho, mas a gente sabe que acontece toda hora, em todo lugar. E o pior, dentro da igreja também acontece. Na outra igreja que eu pastoreava, a gente pagava curso para todo mundo lá na igreja, né? Mas principalmente no Ministério Infantil, a gente tinha uma investida muito grande, uma pegada muito grande no Ministério Infantil, porque a gente entendia que se a gente consertasse aquela turminha, a gente ia ter uma igreja sarada na frente. Porque algumas vezes, adulto, eu falo com o psicólogo, também falo com o pastor, por favor, não me queiram mal. De verdade, não me queiram mal. Eu amo vocês, mas assim, alguns adultos não querem ser consertados. Essa é a verdade. Não querem melhorar na fé. Vão para o céu, pastor? Acho que vão. O céu não é meu, é de Deus, ele dá para quem ele quer. Se fosse meu, não iria. Né? Pois é. Uma vez uma ovelha disse: seu céu vai estar vazio. Vai estar mesmo. E olha, eu acho que nem eu vou estar lá. Mas enfim. Mas verdade, o céu é de Deus, ele dá para quem ele quer. Eu não vou entrar em teologia com vocês hoje. Marca um dia comigo, eu venho pregar teologia aqui, mas não é o caso hoje. Mas de verdade, quando Jesus disse que nós teríamos surpresa, eu acredito plenamente nisso. Então, se o céu fosse meu, muito camarada que está dentro da igreja não entraria. Né? Mas enfim, deixa para Deus resolver isso. Porque eu também sou debaixo da graça. Se não fosse a graça, eu fui pregar numa igreja e o pastor foi orar antes de mim. Isso faz um tempo. E o pastor disse assim: Deus, eu estava bem ao lado dele, né? Deus, que nessa noite o Senhor nos julgue pelos nossos merecimentos. Eu falei: não, eu não, ele. Até sair de perto, vai que o anjo erra, né? Vai que o anjo se confunde. Eu estou na roça. Então assim, ele, Deus, quer ser julgado por merecimento. Eu quero continuar debaixo da graça. Não me tira daí. Aí eu já sou complicado, mas isso me tirar daí. Né? Então assim, está na hora da gente repensar o que é ser igreja. Esse modelo nós temos que repensar. Irmãos de Deus, não é profecia, apesar de eu acreditar em algumas manifestações públicas, mas se a igreja de Cristo não repensar, nós estaremos fadados em 10 anos, muitas igrejas fecharem suas portas. Com muita tristeza falamos. E repensar inclusive pastores e salários de pastores. Não estou aqui só jogando a bomba em cima de vocês, não. Está na hora de a gente repensar como igreja se os nossos bastidores são evangélicos mesmo, ou se o fato da gente não ter uma igreja lotada no domingo à noite é uma igreja fraca. Eu realmente contesto essas questões. Eu acho que uma igreja cheia é importante, é necessária, é legal, pastores gostam, vocês se sentem mais motivados para cantar, para fazer. A minha única questão é: igreja cheia é igual a santidade? Se não é igual a santidade, por que a gente fica querendo uma igreja cheia? Recentemente, uma igreja com 1.800 membros me convidou para pastorear.
nesse período sabático, inclusive. Eu disse, olha, não me interessa. Eu estou em período sabático, nesse momento não me interessa. Mas como assim? A nossa igreja tem 1.800 membros. Eu falei, por isso mesmo. E principalmente porque você está lá dentro. É isso. Nós hoje somos movimentados por números e por dinheiro. Mas vamos lá. Deveria ser na família o espaço terapêutico mais indicado para aprender a sonhar, imaginar, criar, liberar, tentar ser feliz. Nossa! A família deveria ser o lugar onde os nossos filhos se despertassem positivamente para o mundo. Por isso que a avó, para a psicologia, só presta para estragar neto. Porque é isso mesmo, a avó tem que estragar neto. A avó, tem alguma avó aqui levantando? Olha, Deus separou e criou vocês para estragar neto. Essa é a missão de vocês. Faça tudo o que não presta com os netos. Eu sei que os pais vão ficar doidos com vocês, mas deixa, para chato, né? Agora, quem tem que educar é pai. Por isso que o pai fica irritado com a avó. Porque a avó deseduca. O pai educa. Mas esse é o papel do pai e esse é o papel da avó. A avó não tem que educar, a avó não tem que educar. A avó tem que estragar, a avó tem que estragar. E o pai tem que educar. É isso, é simples assim. Se a gente inverte isso, dá bode. Dá problema. Meu filho tem 19 anos, a minha filha 22. A minha sogra, ela completa toda sexta-feira todas as grades da geladeira de tudo que eles gostam. Eu estou falando de um menino de 19 e uma menina de 22. Então é chocolate e iogurte, sorvete. A minha filha tem uma tendência como eu, a engordar. Minha filha e eu, a gente luta contra a balança. Ela é de 5 quilos da sexta, no domingo. Eu não nego, até que eu não gosto mesmo. Não gosto nem do cheiro de chocolate, na verdade. Na verdade, eu gosto de chocolate suíço. E aí a minha esposa, ela fala assim, na verdade, você gosta de chocolate. Você não gosta de chocolate pobre. Então não diga que você não gosta. Você gosta, é que o teu chocolate tem que ser de rico. E quem me conhece já me dá desse vendido. Né? Porque é mais amargo, eu gosto de coisa amarga. Café eu tomo praticamente sem açúcar. Eu gosto de sentir o amargo, né, do café. Mas o fato é que, se não lutar, no final de semana ela e eu estamos concorrendo. Quem está mais gordo? Porque a avó é para isso mesmo. Os meus netos vão em casa, a minha esposa faz a mesma coisa. Eles pulam no sofá, eles quebram o sofá, quebram a televisão. A minha esposa tem uma parte da sala que ela coloca alguns enfeites que ela gosta. Onde ela vai, viaja, ela traz um enfeite. É tudo muito caro, porque para colocar lá ela quer que seja uma coisa mais de qualidade. Os nossos netos quebram. E ela fala assim, tudo bem, depois a vovó compra outro. Né? E os meus filhos olham e falam, se fosse a gente, ela jogava a gente aqui de cima. Né? Esses netos não são filhos desses dois meninos que vocês veem comigo aqui. Na verdade, eles são filhos de dois meninos de criação que eu tenho. Aos 18 anos eu adotei duas meninas, aliás, uma menina e um menino, que tinha 4 a 6 anos. E desde então eu crio esses dois meninos, desde que eu tinha 18 anos de idade. Então eles são filhos desses dois aí. Né? E que a gente pelo menos que eu saiba né? A gente ama como neto, trata como neto, judia como neto, porque a gente judia também. Eu dou muito chute neles. E o meu netinho de 2 anos, ele fala assim, vovô, você não vai me chutar hoje? Isso é família. Eu quero que o meu neto amanhã diga assim, meu avô me chutava, me quebrava, eu chegava em casa cheio de hematoma. É isso que eu quero que meu neto diga de mim amanhã. Não que meu avô era chato, não deixava, me rodava. Não. Lá é lugar onde a gente tem que sonhar. E esse vídeo que eu trouxe para vocês aqui diz um pouco sobre isso.
que é lá dentro de casa que a gente tem que sonhar. Passa para a gente, querido. Apaga a luz. Apaga a luz. É verdade, a luz estava acesa. Pode passar. Isso aí é uma máquina de lavar, irmãos. A mensagem que essa máquina de lavar, a quartzo, é super diferente. Quer dizer, é isso. A família é isso. É ali que a criatividade desperta. É ali que nós temos que incentivar. Mas para uma criança chegar a esse nível, esse comercial, ele venceu o Cannes em 2010 como o melhor comercial do mundo naquele ano. É isso. Uma criança olha uma máquina de lavar e ela sonha. Ou seja, ela está livre para sonhar. Isso é família. Ou isso deveria ser família. Agora sim, vamos lá, rapidinho com vocês. Que alguns aqui que são mais bíblicos estão dizendo, e aí? Vamos aí, calma. Eu fui fazer um encontro de casais há uns 2 anos aqui em Socorro. E foi sexta, sábado de manhã, domingo, sábado à noite, domingo de manhã e domingo depois do almoço. E segunda de manhã. E na segunda de manhã um rapaz da igreja chegou para mim e disse, olha, eu gostei muito, mas o senhor não é Bíblia. O senhor está com a gente há 3 dias, deu 5 mensagens e não leu nenhuma vez a Bíblia. Eu disse, é que me chamaram para fazer encontro de casais, não cultos. Não, mas encontro de casais a gente lê Bíblia também. Eu falei, tá, então pode deixar que da próxima vez que vocês me chamarem eu vou ler a Bíblia o tempo todo. Então assim, para não dizer, pastor Neilson, o pastor Carlos veio e não falou de Bíblia, vamos falar de Bíblia agora. Tá? Vamos lá, no tema que nós pegamos de Timóteo. A primeira questão que Paulo fala aí, que eu acho muito interessante, Paulo fala de Timóteo, olha só, irmãos, são detalhes bíblicos que a gente pega, capta. Paulo fala que Timóteo tinha uma fé não fingida. Vamos conhecer Timóteo. E quem era Timóteo? Timóteo, segundo os textos bíblicos, Timóteo era um camarada piedoso, amoroso, sensível. Esse era Timóteo. Isso tudo é descrito na carta de Paulo a Timóteo. Timóteo possivelmente se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo ministrou em Listra, que era a cidade dele. Quando Paulo voltou na segunda viagem missionária, passando por ali, Paulo leva Timóteo com ele. Tira de vista e fala, vamos comigo, vai. Você vai na minha segunda viagem missionária agora. Nessa época, Timóteo tinha aproximadamente 20 e poucos anos. Então Paulo separa um garoto para levar com ele. E a partir daí, Timóteo se torna o maior companheiro de Paulo em viagens missionárias. Aliás, entre nós pastores, Marco, desculpa que eu vou falar agora, não é com você não. Entre nós pastores, a gente costuma dizer que foi o único ministério colegiado que deu certo. Foi o de Paulo e Timóteo. Os outros, inclusive do Paulo, do Marco, do Neilson, não servem. Há esse babado entre nós pastores dizendo que esse foi um modelo de pastorado e auxiliar de pastor, ou de missionário e auxiliar de missionário, que deu certo. A ponto de Paulo levar um garoto para ir com ele. E aí se torna uma dupla maravilhosa. É muito difícil você ter auxiliares hoje, ou você ter um colegiado dentro do igreja. É muito difícil. Na última igreja, na minha ex-igreja, eu tinha 4 pastores. Um de jovens, um de casais, um de missões, evangelismo e eu.
é uma ebulição de sapo todos os dias, para manter a equipe, né? Mas dá para manter, dá para fazer um trabalho maravilhoso, incrível, e a igreja ser abençoada. É que como nós somos pessoas, somos gente tem personalidade complicada. Então, assim, algumas vezes eles falavam, a gente vai fazer o que você está mandando, você está há 25 anos aqui, é o titular, mas a gente não faz isso bonito, eu mando que é 25 anos e você faz. Às vezes tem que ser assim, né? Tudo tem que ser construído. Eu cheguei aqui, estava numa garagem, tem hoje 500 pessoas, fui eu que trouxe, tudo é construído, então se obedece. Bom, é isso. Mas enfim, esse era Timóteo, camarada amoroso, sensível, dedicado. E Paulo nos diz que quando eles se separaram, Timóteo chorou muito por essa separação. E estas lágrimas movimentaram as memórias afetivas de Paulo. A ponto de Paulo escrever assim, olha, eu me lembro que você chorou quando nós nos separamos. E não foi choro de alegria, porque alguns pastores dizem, você chora de alegria e não vai embora, né? De tristeza, eu perdi o meu grande parceiro. Perdi o meu grande braço direito. E dois detalhes, Paulo está percebendo que está perto da morte dele. Paulo que já tem noção de que ele não vai viver muito tempo. Ele começa a fazer as suas despedidas. E entre elas está Timóteo. Mas Paulo destaca algumas coisas muito interessantes. A primeira delas são as características de alma de Timóteo. Ou seja, Timóteo era piedoso, Timóteo era sensível, ele chorava, era um grande amigo, um grande colaborador, um fiel companheiro. Mas ele destaca também as características da família de Timóteo, a ponto de dizer, lembro da fé não fingida da sua avó Lloyd. E lembro também da sua mãe Eunice. Em outras palavras, Paulo está trazendo as memórias afetivas desta família, à luz do texto. Nós acreditamos que o pai de Paulo, o pai de Timóteo, ele era grego e ele deve ter morrido antes de Timóteo conhecer Paulo. Então a gente não tem muita informação sobre o pai de Timóteo. Por que eu trouxe essa fala? Porque se a gente está falando de memórias afetivas, eu também tenho que falar do pai. Que presença teve o pai na vida de Timóteo, porque a mãe e a avó a gente já sabe que tem uma presença marcante. Possivelmente Lloyd e Eunice se convertem mais ou menos nessa fase, a conversão do judaísmo, porque elas eram judias, para o cristianismo. Mas Paulo destaca que desde criança essas duas mulheres ensinavam a verdadeira palavra para Timóteo. Ou seja, mesmo no judaísmo, irmãos, o que eu vou falar aqui agora é terrível. Vocês vão me crucificar. Amanhã o Neilson vai me ligar dizendo, Carlos, você não prega mais lá na Pompeia. Mas mesmo estando no que nós costumamos rotular como uma religião não recomendada, Paulo destaca que as participantes desta religião não recomendada ensinou o que é sério, o que é verdadeiro, o que é ético, o que é santo ao filho. O que nos leva a crer como psicólogos e como pastores que nós precisamos perder essa mania de achar que criança bem educada são só as crianças que estão dentro de uma igreja. Tem muito pai lá fora que é ateu, que é espírita, que é católico, que cria os seus filhos dentro de uma rigorosidade sadia. Essa é a realidade. Semana passada meu neto ficou em casa sexta, sábado e domingo. E no domingo à tarde eu fui levá-lo à casa dos pais dele. Foi uma delícia, eu adoro quando isso acontece. E aí a mãe disse, nós não estamos em casa, estamos na casa de fulano, e nós fomos levar ele lá na casa. E a menina, a filha desse fulano, desceu. E ela começou a brincar comigo, e o pai a chamou para subir. Ela disse, não pai, deixa eu brincar mais 2 minutos com o pastor. E ela brincou mais 2 minutos comigo ali na rua, e o pai disse, acabou os 2 minutos, vamos subir. E ela disse, pai, mais 3 minutinhos. Ele disse, não, você me pediu 2 minutos, eu dei os 2 minutos e agora nós vamos subir. Ela simplesmente subiu. Não ficou discutindo, não se jogou no chão,
não rolou na rua, ela simplesmente subiu. E ele disse assim: nós temos acordos na nossa casa. Eu cumpri o meu de dar 2 minutos. Você cumpre o seu e entender que acabou, porque vai sobrar para mim. É isso. Lloyd e Eunice ensinaram Paulo como ser justo, como ser ético, como ser sensível. Quando Timóteo conhece Paulo, a cama já está pronta para a palavra que Paulo ia trazer. A terra já estava fértil para receber a semente que Paulo pregaria. E aí Eunice e Lloyd se convertem. Nós não temos muita certeza de quando isso acontece, mas nesse momento aqui, Paulo já está falando que Lloyd e Eunice eram cristãs. Muito bem. Aí ele diz assim: eu sei que você herdou isso da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Paulo está falando aqui, olha, família passa valores. Paulo está entendendo que se Timóteo era aquele camarada fiel, se deve a essas 2 pessoas aí, Eunice e Lloyd. Olha a importância da família numa relação. E para finalizar aqui com vocês, porque o nosso tempo já está indo, dificilmente os filhos irão também na fé muito além dos pais. Eu coloquei a palavra dificilmente porque a gente não tem muita radicalidade quando se fala de processos específicos. Mas assim, dificilmente, papai e mamãe que está aqui, os seus filhos irão além do que você é na fé. Se você é um homem de Deus, se o teu filho vê em você um homem de Deus, um camarada que ora, que se dedica, que é fiel à igreja, possivelmente esse filho vai ser assim também, porque ele vai olhar para o papai e aprender. Se, irmã, a sua filha ou o seu filho vê que você é uma mulher relaxada, não está nem aí com horário, não está nem com igreja, vem por uma obrigação, possivelmente essa lição vai estar entrando na vida dela. Nós aprendemos em 60% mais com testemunhos e 30% com falas, com discursos. Por isso, dificilmente os nossos filhos irão muito além do que nós somos, como homens e mulheres de Deus. Amém? Doeu? Perguntas? Deixa o auditório perguntar. Vamos lá. Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem levantar a mão e nesses próximos 5 minutos eu vou responder, se é que eu posso responder. Senão a gente devolve a palavra para o ministro. Não? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelo pastor Neilson. Obrigado pelo Marcos, que o auxilia. Obrigado pela direção desta igreja, pelos pais que aqui lidam dia a dia para tornar essa igreja relevante. Obrigado por cada pessoa que aqui congrega. Que esta igreja faça diferente neste lugar. Que faça a diferença neste lugar. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você puder ficar em pé, nós vamos cantar este cântico que temos tornado ele Deus de amor, o cântico de nosso mês, enquanto essas reflexões são ministradas na nossa igreja. Deus de amor, cantemos com alegria.